Olá, meninos e meninas da transformação. Hoje a gente vai falar sobre resiliência, mudanças e adaptação. Quem vai estar com a gente é Leopoldo Guzmán, que é administrador e também coach. Fique aqui com a gente, que a gente vai bater um papo incrível. Se vocês puderem, já comece a convidar os amigos. E bem-vinda, Ângela, bem-vinda, Vívia, Fernando Benevides, que sucesso você aqui. Ei, Eliane, maravilhoso, todos os nossos colegas do IPPE, que bacana ver vocês aqui. Não sei se vocês sabem, se vocês clicarem nesse aviãozinho, que é o que eu vou fazer agora, eu vou chamar e convidar as pessoas para estarem com a gente. Antes disso, eu vou convidar o Leopoldo. Bem-vindo, tá bom? Boa noite, Iraci. Boa noite, Nelma. Ei, Eli. Bom ver vocês aqui, pessoal. Ei, Leopoldo. Ei, Naila, tô achando que eu vou ter que trocar de telefone. Tudo bem. Enquanto você troca, eu vou convidando aqui o pessoal, tá? E dando Tá, boa noite para o pessoal que está chegando, a nossa comunidade aí de meninos e meninas da tá bom, transformação. Pode ficar tranquilo. tô saindo. Já que a gente está falando de mudança, né, pessoal? Por que que não mudar? Fica à vontade. Eu estou convidando as pessoas aqui para estar com a gente. Quem puder fazer essa gentileza de trazer mais gente para estar participando, é sempre bom. Ok, beleza. Então, pessoal que já está aqui com a gente, se vocês tiverem alguma pergunta específica para o Leopoldo, já pode vir deixando aqui. E eu gostaria também que alguém que está já aí na audiência me desse o ok, como está a minha voz, se vocês estão ouvindo bem. Como que tá? Vocês podem acenar se tiver joia, estiver ouvindo bem. Boa noite, Marlene, tudo jóia? Agora sim, ele voltou. Ah, tá ótimo. Obrigada, Iraci, tá ouvindo bem. Então vamos lá, adicionando novamente Leopoldo. Ei, Simone, boa noite. Leopoldo, acho que ele tá chegando. Oi, Naila. Melhorou? Melhorou, é porque eu tô com o meu telefone meu começou a dar problema, mas aí eu peguei o do meu filho emprestado aqui, com ele a gente aparece. Aqui eu achei Vamos ótimo, lá. porque assim, a live hoje fala de mudança, adaptação, que é coisa mais propicial. Quando a gente faz live, quando a vida é assim, ao vivo, acontece de tudo e a gente precisa É verdade. adaptar. É, tem que Então, mudar. eu quero te dar as boas-vindas. Mais uma vez, é a segunda vez que você está aqui com Menina da Transformação Entrevista. Isso. Hoje a gente está escolhendo um elemento diferente, que é um elemento da emoção, porque mexe muito com a gente essa questão de mudança, de adaptação e a resiliência. Muita gente fala muito sobre resiliência, mas às vezes a gente nem sabe direito o conceito. Nós vamos falar mais sobre isso. Eu tive a oportunidade de ser colega do Leopoldo num momento incrível, e acho que foi no início desse ano Foi, no comecinho. que a gente compartilhou no IPPE sobre... era um encontro com várias palestras, eu mesmo palestrei sobre meditação e envelhecimento ativo, e ele tem uma formação extensa
eu gostaria de apresentá-lo como coach administrador. Se você quiser falar um pouco mais do seu currículo nesse momento, para as pessoas te conhecerem mais sua formação. E mais uma vez agradeço a sua presença. E obrigada a todos que estão aqui na comunidade, dos meninos e meninas da transformação, sempre interessados em crescer, em desenvolver. Fiquem à vontade para fazer a pergunta de vocês, comentar, e se vocês gostarem, convide mais gente. E também, pessoal, de sugerir novos temas. Legal. Naila, primeiro eu é que tenho que agradecer por estar aqui, né, por poder dividir com você esse momento, poder dividir um pouquinho do nosso conhecimento, tá? Eu sou eu sou um administrador, né, e aí o pessoal fica falando, pô, administrar empresa, cheio de regras, cheio de conceitos, né, especialista da qualidade, padrões, mas eu tenho os dois pezinhos lá no lado da humanas, né? Aliás, a administração é humanas, né? É humano. Mas eu trabalho muito comportamental, eu tenho uma formação também dentro da programação neurolinguística, tá? Eu sou Master Practitioner em programação neurolinguística e sou coach, né? Então, assim, eu busco olhar o lado humano da coisa, e não só a matemática em si, só as regras, né? Inclusive, eu vejo, né, as pessoas têm um conceito errado de norma, de padrão. Todo mundo acha que padrão, norma foi feita para ser seguida, e não é. Padrão foi feito para facilitar o convívio entre as pessoas. Nós definimos regras para que a gente possa estabelecer limites, estabelecer conceitos, estabelecer métricas e, com isso, passar a conviver melhor. Entendeu? Leopoldo, se a gente já tivesse assim, num outro nível de consciência, talvez não precisaria de tantas regras, né, de tantos padrões, assim, de tanta limitação. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Carolina é sua esposa, Carolina Guzmán? É minha esposa. Então dá um oi para ela, que ela mandou uma carinha aqui de coração. Chegou aí, oi, Carol. Minha companheira, você sabe que... Carol. Você sabe que todo texto que eu faço tem o dedo dela, né? Porque ela é minha corretora também. Então a gente trabalha junto nisso. Que bom. Bem-vinda, Vilma, bem-vindo, Anderson. Desculpa te interromper aí, mas é porque eu vi, ficou para trás, não sei se você viu. Preocupa não, ótima intervenção. Mas aí, você falou uma coisa muito certa, tá? Quanto mais organizado for, menos controle eu preciso, entendeu? A gente só precisa controlar quando a coisa está meio atrapalhada. E assim, quando as pessoas chegam no nível de especialização, de competência, tá? A gente começa a controlar muito menos. Tá? O indicador, vamos falar assim, ele tem que ser o gargalo. Ele tem que ser um olho naquele ponto onde você não pode errar, porque ali separa tudo. Tá? E não vamos controlar tudo. Até fazendo uma crítica, quando criaram a burocracia, ela tinha o objetivo de organizar, de controlar mesmo. Tá? Só que eu acho que pecaram pelo excesso. Né? Virou burocracia, porque em vez de controlar o necessário, vamos controlar tudo. E aí, né, virou a bagunça que virou. Eu tive essa experiência na medicina, às vezes conseguindo medicamento que dependia de tanta burocracia que, nossa, era difícil. Ainda tem muita burocracia, alguns sistemas já estão né, melhorando, mas ainda é bem burocrático. Vamos para o nosso tema? O nosso tema que é adaptação, mudança e resiliência. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco, então, sobre essa questão da mudança, já aproveitando o gancho que você precisou mudar de celular, se adaptar para estar aqui na live. Então, quando na nossa vida que a gente começa a mudar? Primeiro eu vou falar de uma palavrinha muito atual, mindset. Tá? Hoje nós falamos disso, existe um mindset fixo e um mindset de transformação. Tá? Normalmente as pessoas que têm um mindset fixo, elas acham que tem que ser do jeito delas e pronto, e elas não mudam. Tá? Quando eu falo de gestão, quando eu falo de padrão, um padrão ele não é uma coisa fixa.
Tá? Quando alguém te pede uma identidade, não é pela identidade, mas é porque precisa saber que é você. Se existirem outras formas de se fazer isso, esquece a identidade, vão para o outro, porque o que tem que acontecer é o processo andar, é o cliente ficar satisfeito. E tem gente que não faz isso. O mindset fixo trabalha desse jeito. O cara bota uma viseira e só serve aquilo. O mindset de transformação é das pessoas que aceitam a mudança, que aceitam o desafio, que buscam, que não tem medo do risco. Tá? Então elas assumem a postura de transformar, de mudar, para poder atender, para poder dar certo. Nós, né, respondendo a sua pergunta, a nossa vida é transformação. Tá? Não tem nada... Né? Você para de se transformar, não é nem quando você morre, é um tempo depois da morte, né? Porque a gente ainda se decompõe. Né? Então, se você pensar, o seu corpo físico ele está em transformação, e é a vida inteira. Começa quando um espermatozoide fecunda um óvulo, aí ele cria um embrião, que dali para frente é só transformação. Entendeu? Não existe ficar do mesmo tamanho, não existe ficar com o mesmo conhecimento, porque tudo aquilo que a gente recebe da vida promove uma transformação. Tem um ditado, que eu até não me lembro quem foi que falou, mas que fala o seguinte: quando duas pessoas se encontram, por menor que seja o contato, elas nunca mais serão as mesmas. Tá? Então, você não precisa fazer nada. Você bateu de frente, mudou. Porque você passa a perceber que existe alguém com aquela postura, com aquele comportamento. Então, você muda. Ela está fazendo um comentário aqui, ó, no mindset fixo não há flexibilidade. Existe uma rigidez, né? Uma forma de pensar bem rígida, né? O outro mindset, ele é muito mais adaptável, flexível mesmo, né? E aí, vou fazer uma colocação. A flexibilidade é boa. Entendeu? Vamos fazer uma metáfora, tá? O eucalipto, a semente dele é pequenininha, é um cisco. E aí, quando ele brota, a formiga, que também é pequenininha, mata ele, come o eucalipto. Tá? Ele é fraco, né? E aí ele vai se desenvolvendo, vai crescendo e vira uma árvore grande, e ele tem muita flexibilidade, ele vai e volta. Só que quanto mais velho ele fica, ele começa a se enrijecer. Tá? E quando ele para de ter essa flexibilidade, o vento consegue jogá-lo no chão, porque até o peso dele é um problema. Então a gente tem que ter essa flexibilidade, a gente tem que aprender a conviver com a mudança. O problema todo é que nós somos condicionados a não mudar. Entendeu? Até pelo medo, né? O medo de arriscar. E quando você fala do mindset, que é o mindset de mudança, é o mindset que, no fundo, ele é flexível, corre risco, mas também é um risco calculado, não é aquele risco desesperador, né? Que a pessoa muda completamente e não calcula esse risco, porque senão fica parecendo uma coisa meio anárquica, assim. Não, Naila, eu tenho assim, como é que eu vou falar? Existe um outro princípio bacana que é o seguinte: pensa para fazer. Entendeu? Não é fazer por fazer, mas pensa para fazer, planeja, analisa, estuda. Porque se você tem informação, você tem poder. O que é isso? Se eu tenho informação, eu posso usar, eu posso fazer. Entendeu? O problema é fazer sem saber. Né? Já falei em outras lives, eu fiz um curso de mergulho, minha mãe falou: se fosse você, não faria. Primeiro eu falei: se eu fosse você, eu também não faria. Né? E fui lá e fiz. E justifiquei que eu ia fazer o curso justamente para poder experimentar um mundo diferente, um mundo novo, e não correr o risco. O maior inimigo do mergulhador é ele mesmo. Entendeu? Quando você desce, o seu pulmão ele recebe 6 litros, só que a cada 10 metros você condensa o ar. Então, a 10 metros, os 6 litros são 12. Então, quando você está lá embaixo, se o ar da garrafa acaba e você tem que voltar, se você segurar o ar na boca, ele vai começar a expandir e você vai morrer de dentro para fora. Entendeu? Sendo que você tem ar suficiente para voltar, até demais. Você tem que jogar ar fora.
entendeu? O ar que você tem, ele é suficiente. É lógico que se você tiver muito tempo, você tem que controlar outras coisas, né? Porque a velocidade também pode afetar. Mas se você não souber disso, ninguém precisa te matar, não, você morre sozinho. Entendeu? O cara morre porque não sabe o que está fazendo. Mas está fazendo, né? Então, é interessante. Eu falo da meditação, ensino a meditação e outras ferramentas, mas uma que eu gosto muito, que é o conceito da meditação do coração, que fala da variabilidade cardíaca. Enfim, não vou falar disso aqui agora, mas é muito importante a gente ter variabilidade cardíaca para prognóstico da vida. E uma das coisas que acontece no processo de envelhecimento, essa variabilidade ela vai reduzindo 3% ao ano. E por que acontece isso? Justamente pelo enrijecimento das artérias, que é um processo nosso do envelhecimento. E um dos motivos que a gente faz assim... a Iraci está colocando aqui, a sua analogia é perfeita, Leopoldo, está te dando os parabéns. Então, mergulhar. Um dos motivos, por exemplo, de praticar yoga, a gente trabalha flexibilidade, a gente trabalha força, a gente trabalha equilíbrio. E na questão da flexibilidade, eu não entendia muito quando as primeiras aulas que eu fazia, a gente tinha que fazer uma torção de coluna e falava assim, ó, aumenta a sua flexibilidade da sua coluna e aumenta a sua flexibilidade na vida. E é muito interessante isso, porque isso vai acontecendo comigo. À medida que você vai... que eu estou olhando assim. Quando eu passo a olhar aqui, eu já estou mudando. Quando eu vou mais, meu campo mudou completamente. Então, eu me torno mais flexível na forma que eu percebo também. E isso é uma parte quase que psicofísica da prática da yoga que a gente percebe na nossa vida. Aí eu estou fazendo essas analogias porque é o que é do meu mundo hoje, né? Do que eu pratico hoje. Bem legal. E assim... Ô, Naila, tá tudo ligado, Naila. O fisiológico... Oi? Eu sei que você está falando da mudança, mas assim... Fala pra gente por quê. Eu não sei se está tendo um delay ou tal. Fala pra gente por quê que a gente precisa mudar. É impossível não mudar, a gente está sempre mudando. Alguns vão evoluir, vão empurrar os outros mais para frente e outros não. O mindset fixo, com certeza, vai ter mais sofrimento e, às vezes, ao invés de entrar naquele loop ascendente, entra num loop descendente. Eu gosto muito de um conceito, eu trouxe aqui a questão da educação financeira, do meu mestre, do Reinaldo Domingos, mas eu adoro também o conceito do Gustavo Cerbasi, quando ele fala dos ciclos da nossa vida. E muitas vezes a gente está num ciclo de frustração, ou ciclo da sobrevivência, e tem o ciclo da abundância. Então, assim, o mindset fixo, muitas vezes, ele acaba entrando no ciclo da frustração, justamente porque essa flexibilização, essa capacidade de adaptar, ela fica pequena, né? Então, assim, fala pra gente um pouco por que a gente precisa mudar. Ô, Naila, é questão de segurança, Naila. Porque tem uma coisa que não para de mudar, é a mola do progresso. O mundo muda o tempo todo, as pessoas estão mudando o tempo todo, e com o tempo, com o passar do tempo, isso tem acontecido mais rápido. Tá? Eles falam que quando domaram o primeiro cavalo, tá? Até a invenção do arreio, levou-se mais de 100 anos. Entendeu? Antigamente, né, a teoria da gravidade, cara, uma maçã teve que cair na cabeça lá do sujeito e falou, gravidade e tal. Hoje não. Hoje a gente contrata pessoas, tá, para desenvolverem novos produtos, e o mais engraçado é que não é o tempo mais que faz o produto evoluir, não. O cara desenvolveu, lançou e já está melhorando, entendeu? Então isso acontece muito rápido. Hoje é impossível você estar totalmente atualizado, tá? Hoje é capaz dos meninos, nossos filhos, tem hora que eles sabem mais do que a gente, porque enquanto você está trabalhando, produzindo, ele está navegando. Entendeu? Então a informação hoje, você não busca, não, ela cai na sua mão. Então, se você não se adaptar, no mínimo amanhã você está obsoleto. Entendeu? E quem está obsoleto não serve, né? Porque eu preciso do top. Eu tenho uma empresa, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar. Existe um negócio chamado concorrência. Tá? Quem faz mais com menos vende mais.
né? Porque fica mais barato. O produto, quando é melhor, também vende mais. Então, se eu ficar parado lá atrás, eu corro risco de ficar obsoleto, e o obsoleto já era. Entendeu? É o eucalipto que fica duro, que não se flexibiliza e morre por si só. Ele cai. Né? Quem tem um sítiozinho e tem um eucalipto do lado, cuidado. Do lado da casa, toma cuidado, porque é fácil dele cair com o tempo, entendeu? Às vezes então, tem os eucaliptos em pessoas do nosso lado, né? Não, a gente chama de dinossauro. Já ouviu falar do termo dinossauro? Né? Grandes empresas a gente chama de dinossauro. Por quê? É outra metáfora legal, não vou falar que essa é a teoria certa não, mas ela serve como metáfora. O cavalo na pré-história, ele era do tamanho de uma anta e ele tinha 3 dedos nos membros anteriores, que são os da frente, porque chegam antes, ele está andando de frente, e 4 dedos nos membros posteriores. Isso é fácil de perceber. Quando você pega o membro de um cavalo, ele tem um calinho aqui em cima e tem nos anteriores mais um lá embaixo, no machinho, né, no negócio, no fim do membro dele, e 2 no de trás. Tá? São calinhos, você vê. O de cima você vê fácil, parece. É a unha, na verdade é essa unha aqui, ó, atrofiada. Tá. Entendeu? O que aconteceu? O cavalo evoluiu. Nós não corremos na ponta dos pés, estamos mais rápidos, mais ágeis. O cavalo evoluiu, o dinossauro não. O dinossauro, que precisava dele para sobreviver, porque era comida, né, ele passou a não conseguir pegá-lo mais, porque ele era mais ágil, mais esperto. E aí, o peso, o tamanho e a falta de alimento fez os bichos morrerem. Tá? É uma teoria muito mais para a gente trabalhar esse conceito. Então, se você não... Mas sabe o que é legal, Leopoldo, você falando isso, a gente sabe que algumas coisas vão desaparecer. Algumas profissões, inclusive. Já estão. Novas profissões surgindo, e não só novas profissões, mas, por exemplo, na medicina, a telemedicina. Então, uma forma nova também de trabalhar. Antes eu não via, assim, médico fazendo propaganda. E, de repente, agora, vários médicos meus com Instagram, postando todos os dias, um endócrino dando dica falando de dieta, sabe? Então, assim, é uma informação, é uma forma de se posicionar completamente diferente, né? E eu perguntei aqui o que mudou na vida. A Carolina, ela respondeu aqui, ó, minha visão de mundo mudou tanto e tem mudado a cada dia. Eu acho interessante porque às vezes tem gente que fala do novo normal e fala, quando passar a pandemia, vai voltar ao normal. Tem muita gente que ainda tem essa ilusão, né? E não vai. É como se alguém surgiu o computador e que depois do computador voltasse para a máquina. Isso não vai acontecer, só vai evoluir. Então, eu não acredito que vai ter um retorno. Muito pelo contrário, como você falou, faz parte do processo evolutivo de transformação. Aceitação da vida e adaptação de como ela se apresenta. Isso mesmo. Que às vezes é desafiador, né? Esse momento que a gente está, aceitar ele é desafiador. Por que é desafiador? Porque existe um negócio chamado zona de conforto. Tá? Isso é natural. As pessoas se acomodam naquilo que é tranquilo, que é bom. Entendeu? Quando a gente fala de etapas do aprendizado, a última etapa é a incompetência inconsciente. A competência inconsciente é quando a gente sabe, mas não pensa para fazer. Sai natural. Entendeu? Um sistema de gestão, ele é feito em cima daquilo que é rotina, não é o que você faz de diferente. Então, é a competência inconsciente. Está lá no seu cérebro, como é que fala? Reptiliano. Né? Aquilo que você faz naturalmente. Você não pensa para fazer. E aí, o que acontece? Se você tem medo da mudança, se você tem medo de errar, porque sair da zona de conforto, aquilo que a gente já faz naturalmente, te leva a isso, você vai ter que pensar para fazer, você vai ter que trabalhar, você vai correr risco.
você vai evitar esse tipo de coisa. Só que aí você vai cair numa coisa, eu chamo de inércia, né? Uma inércia da vida, você vai ficar sempre se protegendo, sempre se escondendo. Mas o mundo não está parado, o mundo está mudando, né? E aí vai chegar num ponto que você não trabalha mais, ou vai trabalhar em quem está lá atrás. Mecânico hoje que não sabe entrar num computador não trabalha. Primeiro que tem um negócio chamado scanner, que você liga no carro e ele te fala qual é o defeito, te fala a ferramenta, te fala o tempo que você vai gastar para arrumar, entendeu? E segundo, que fora o scanner, ele tem que lançar o que ele está fazendo, porque senão ele não recebe, porque é tudo controlado. Então, o mecânico que não entende um pouco não tem acesso à informática, ele vai trabalhar na oficina ali da esquina, que não tem tanto recurso, que não tem tanto cliente, que não tem tanto resultado para poder pagá-lo bem. Ele vai trabalhar para quem paga mal, porque não tem como pagar bem, entendeu? O cara trabalha de vez em quando, tá? Então, nós temos que nos acostumar a sair da zona de conforto. E o que acontece quando a gente faz isso é que você muda a sua inércia. Né? Inércia é quando um corpo que está parado tende a ficar parado e quando está em movimento tende a ficar em movimento. Se eu não gosto da mudança, a minha tendência é fugir dela sempre. Mas se eu me acostumo a mudar, a minha tendência é buscá-la sempre. E aí eu vou estar sempre atualizado, sempre evoluindo. Então esse é o melhor caminho, mas para isso eu tenho que perder o medo. Entendeu? E sair da inércia gasta muito mais energia, né? O começo gasta. A mudança, a troca de inércia vai despender uma energia até maior. É quando a gente começa a fazer uma coisa nova, entendeu? Quando a gente está aprendendo, você pensa e faz. Pensar e fazer são duas coisas. Quando você já sabe, você só faz. Hoje, né, você dirige, você tem habilitação, você dirige, né, carro. Então, hoje, você entra no carro e ele está ligado. Entendeu? E eu já contei, graças a Deus, acho que eu já estou num nível de excelência que tem muito tempo que eu não bato, né? Mas eu já bati carro, e já aconteceu de eu bater, tá lá fora discutindo e o carro está ligado em ponto morto. Foi uma fração de segundos, entendeu? E com o tempo, você começa a dirigir e começa a sentir o trânsito, você passa a dirigir muito mais tranquilo, a ter muito menos problemas, a não ser que alguém, né? O cara tá tonto e fura o sinal, não tem jeito. Mas em condições normais, você nem bate o carro mais. Por quê? Porque você está apto, você está capacitado, você evoluiu tanto que aquilo passa a ser parte do seu corpo. Entendeu? Você falando disso, o processo de aprendizado, né? Que também tem muito essa questão da repetição, que acaba ficando automático, né? A gente não tem que pensar para ficar trocando marcha. Agora, se você falou isso, aí me vem o gancho de... A gente já está numa economia compartilhada, que é o Uber, né? Muita gente, eu sei que não é todo mundo ainda, mas muita gente já cortou essa coisa de quando vai sair dirigir, porque muita gente bebe. Então já tem uma cultura de economia compartilhada, que é o Uber. E o que vai acontecer no futuro? Muito provavelmente vai ser completamente por sistema. A gente só vai entrar no carro, não vai ter nem motorista, porque vai ser conduzido. E o erro vai diminuir, porque nós, seres humanos, a gente tem os nossos estados emocionais, muitas vezes a gente está distraído, né? Entra num transe hipnótico quando vai dirigir, e isso não vai acontecer mais, né? É uma coisa já do futuro. Assim. Não, você quer ver uma coisa? Eu acho, né? Vamos falar assim, porque eu não tenho pesquisa para justificar isso, para comprovar isso, mas eu acho que nós estamos desaprendendo a dirigir. Você sabe por quê? Porque quem pega um carro automático não volta para o mecânico, não volta para a marcha mecânica, porque é muito mais fácil. Eu nunca mais voltei para o carro. Pois é. Outro dia eu fiz uma live com um amigo e ele estava falando negócio de moto. Ele falou assim, a pergunta não é se você vai cair, é se você já caiu ou quando você vai cair, porque aquele veículo foi feito para cair. Entendeu? Todo mundo que anda de moto já levou um tombo na vida. Tá? Mas está mudando, né? Outro dia eu vi na televisão uma moto que não cai, entendeu? A moto te acompanha, entendeu? Então daqui a pouco andar de moto não vai ser, né? Porque para quem gosta, né, de sentir o vento na cara, para quem gosta de arriscar mesmo, de ousar, ela é ótima.
mas daqui a pouco você vai ficar lá de braço cruzado e ela vai te levando, entendeu? E nós estamos desaprendendo, né? Outro dia eu vi um filme do Stallone que era assim, o cara foi congelado e soltaram ele lá na frente, e ele passou por isso, ele sentiu isso. Já é um filme antigo, tá? É ficção de 10, 15 anos atrás. Então, assim, as coisas vão evoluir e nós começamos a ficar até mais dependentes delas, porque nós não conseguimos fazer. Entendeu? Antigamente, eu desmontava, eu tenho uma caminhonete antiga, né? Eu desmontava e montava. Hoje, esses carros novos, se não tiver um scanner, você não arruma. Entendeu? Se não tiver a ferramenta, você não consegue arrumar. E é tudo diferente, é tudo adequado para cada um. Mas a gente teve uma live que foi até na semana passada, com um menino muito bacana, o Gustavo Abreu, ele falou exatamente do conceito de ser maker e dos laboratórios de fabricação digital, que são laboratórios onde as pessoas fazem tudo, no próprio local. Ele deu um exemplo muito, muito prático, assim, que aquelas máscaras, né, que estão sendo usadas na pandemia, elas vinham da China. Como teve no início da pandemia, não estava chegando nada da China, então eles tiveram que descentralizar e criaram a fabricação dessas máscaras. Então, assim, eles usam impressora 3D, usa aquela coisa de cortar a laser, e é muito interessante porque ele falou muito dessa quebra de paradigma. Na hora que ele falou assim, eu me assustei, eu falei, nossa, eu vejo eu, mulher, consertando um monte de coisa. Ele falou, é só uma ideia, porque se você vai no YouTube, você acha um vídeo te ensinando uma série de coisas. Então, eu achei esse conceito fantástico também, de descentralizar, né, tá buscando essa solução para as nossas coisas. Mas não é... vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho amigos que não sabem trocar uma lâmpada. O meu filho de 5 anos faz bolo, o de 9 já dá show, entendeu? Um dia na escolinha do meu filho, o de 9, mas quando ele tinha uns 5 mais ou menos, a gente estava discutindo, aí eu falei assim, ó, o meu filho entra no YouTube, ele pega a imagem que ele quer, ele leva para o editor online, ele tira o fundo, ele leva para o PowerPoint, ele monta a gravura que ele vai querer colorir depois e ele leva e imprime. A mãe olhou para lá e falou assim, que está louco? Eu disse, não, mas por quê? Porque eu faço isso, ele ficava do meu lado e eu deixava ele fazer, e provocava, e o filho da mãe já fez coisa no PowerPoint que eu não sabia fazer. Claro, entendeu? Ele tá muito mais antenado, né, com isso. Ele mesmo, uma vez, a minha esposa tinha um celular Nokia, ele pegou o dedo, colocou no botão, não é botão, né, no desenho ali da conexão lá e tal, e arrastou. E o engraçado foi que ela olhou e falou assim, como é que você fez isso? Porque ela não sabia, né? Ele falou, é assim, mamãe, é fácil. Quer dizer, ele não fez sem querer, não, ele fez com consciência, ele sabia o que ele estava fazendo. Cara, se nós não deixarmos eles fazerem isso, eles vão ficar piores do que a gente, entendeu? Então tem que estimular isso, tem que estimular o fazer, tem que estimular o mudar. Não é fica aí que tá bom, não, entendeu? Aliás, o nosso condicionamento é esse, né? Você nasce e começa a engatear. O pai vai e te coloca no pai, a mãe te coloca no chiqueirinho, fica quieto. Você começa a perguntar por que diz daquilo, esquece, não pergunta não, deixa de ser chato. Né? Hoje está até fácil, vai no Google, né? E eles vão. Né? Aí você vai para a escola, tem que sentar na mesma carteira. Não tem, não. Você tem que experimentar o mundo. Quanto mais pessoas você conhecer diferente ou conviver, você vai estar experimentando um mundo diferente. Aí você vai trabalhar e vem um cara, um chefe, que a gente combate isso hoje, fala assim, esquece o que você sabe, faz o que eu mando. Né? Como é que é? Esquece o que você sabe, não, como é que é? Não sei o que, tem que ter juízo e tal. Cara, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ai, que horror. Cara, eu conheço um cara que pediu demissão de uma dessas, a primeira mineradora que teve problema, tá? Ele pediu demissão porque ele sabia que ia ter problema. Entendeu? Já tem bastante tempo. E eu conversando com ele, porque quando aconteceu lá, ele foi chamado, porque ele era o gerente da mina lá na época. Ele falou, Leopoldo, olha aqui, ó, eu tenho gravado isso aqui.
Eu sabia que ia acontecer. Só que os caras, pela ganância, os caras, não, isso é bobagem, não sei o quê, passa por cima, acontece o que já aconteceu com outras aí. Então, obedece quem tem juízo, não, vai embora quem tem juízo, porque quando a coisa está muito feia, você tem que falar não. Entendeu? Você tem que mudar até nisso, você tem que sair, porque ali não é bom. Entendeu? Então a mudança tem hora que ela é necessária. Existe um texto do Joel Louis Power, chama A Verdadeira Segurança. Cara, é fantástico. O texto é velho, antigo, tá? Depois compartilha para a gente colocar nos stories para quem tiver interessado. Tá, vou colocar aqui. E ele é muito bacana, né? Tem uma passagem de texto que ele fala assim: a polícia de Nova York, muito eficiente, prendeu um sujeito que estava tentando lesar a população, vendendo um aparelho que dizia poder passar a voz humana através de cabos elétricos. Era o telefone. O cara foi preso, entendeu? O cara foi preso. Pô, o cara estava mudando, era tecnologia. Inovando. Naquela época, a gente até acreditava nisso, hoje não. Né? Quando tinha aquele filme Jornada nas Estrelas, cara, o celular que eles usavam ali, ó, abria, né? O primeiro celular era aquele, aliás, o primeiro era o tijolão, o segundo já foi aqui, ele abria igualzinho, entendeu? Cara, isso é mudança e não tem como parar a mudança, entendeu? Claro. Então, assim, nós temos que nos adaptar, tá? Sim. Você vai falar um pouco dessa parte da adaptação pra gente, porque na verdade eu queria já que você falasse o conceito de resiliência, né? Tá. E discutir um pouco mais sobre resiliência. Mas se você quiser passar aí, até a sua esposa comentou sobre a importância do processo de adaptação. É lógico que a gente está falando de uma adaptação num outro contexto, né? Não, eu vou te falar que a adaptação é em todos os contextos. Nós temos que nos adaptar sempre. Nós estamos vivendo uma pandemia hoje. Hoje, se você não se flexibilizar, se você não buscar outras saídas, tá, já era, morreu. Ficar esperando a vida passar, já era. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito daquela frase que fala assim: depois que inventaram as desculpas, ninguém mais erra. Tá? Hoje, eu até, né, posso falar isso. Cara, eu estava dando palestra, estava dando treinamento. Entendeu? Não posso mais, estou proibido de fazer isso. Não tem mais aglomeração. Nós nos conhecemos fazendo isso, dando palestra. Né? Presencial. Então, não dá. A culpa, eu vou falar que quando é uma catástrofe, tá? Uma pandemia, um tsunami, você não pode falar que a culpa é da pessoa. Não foi má administração, não foi falha de processo. Tá? Foi uma catástrofe. Mas até na catástrofe, se eu aceitar a situação e ficar parado, eu já morri. Então, a nossa atitude hoje tem que ser de o que eu posso fazer para contornar essa situação. Eu tenho, na verdade, se eu deixar a desculpa de lado, eu estou me permitindo encontrar uma solução. Eu não estou falando que eu tenho, não. Mas eu estou falando para o meu cérebro, cara, pensa aí, deve ter uma saída, busca essa saída, faça alguma coisa, porque senão já era. Tá, então vamos lá, olha só, prático para nós, assim, eu tô vendo um monte de movimento mesmo, eu tava com uma ideia, no passado, em dezembro, eu fiz um evento de final de ano, assim, da Menina da Transformação. Tá, legal. Eu tava com uma ideia de fazer uma imersão. Porque imagina, você faz uma série de aulas e tal, e de repente pode ir para um lugar, e nesse lugar você fica um final de semana em contato com a natureza. É super comum acontecer esses encontros até empresariais, né? E daí, muita gente fazendo a imersão online. A minha vivência, ela era presencial. E agora a gente já está na terceira edição online. Então muda tudo, lógico, inclusive até a forma de comunicar, né? A gente nunca produziu, acho que tanto conteúdo, apareceu tanto, mostrou tanto rosto, assim, né? Tá aí presente o tempo todo nas redes sociais. Então esse é uma mudança e a gente pode, de repente, até organizar. Eu estava vendo super lindo um evento de consciência com vários palestrantes diferentes,
de áreas diferentes. Porque eu acho que essa coisa do interdisciplinar também é muito interessante. Aí me veio uma lembrança que quando foi criada a enciclopédia ela foi criada quando juntou uma série de pessoas com expertises diferentes para criar aquele mastermind. Então, era um que tinha um ensinamento mais matemático, humano, o outro mais não sei o quê. E quando viu, era a enciclopédia, quem tinha enciclopédia em casa era rico, né? Não era acessível. Isso mudou completamente. Pois é, as coisas se adaptam. Então, nós temos que nos adaptar o tempo todo, Naila. Vamos usar a natureza de novo. Por que o camaleão sobrevive? Porque ele se adapta. Se ele está num lugar, ele fica de uma cor, se ele está no outro, ele fica de outra. Entendeu? Então, isso é segurança. A verdadeira segurança, que é o texto, está na mudança. Ele fala isso, né? É o título do texto. Tá? O texto chama Verdadeira Segurança. Joel Louis Power. Né? E assim, ele é muito bacana, só ele já é velho, né? De lá para cá, muita coisa já mudou. Entendeu? Mas o texto dele é muito atual. Oi? O texto dele é bem atual. Não, ele é totalmente atual, ele serve para todo mundo. Diz que como é que fala? A impressora 3D, quando foi lançada, custava $18.000. Okay. Hoje, ela $400. É bem entendendo? E olha que não é todo mundo que tem, não. Entendeu? Eu, na verdade, não conheço ninguém que tem uma impressora 3D. Mas ela já caiu de 18 mil. Oi? Eu conheço gente que tem impressora 3D, inclusive esse menino que veio falar pra gente, que é o Gustavo. Pois é. Agora, olha só, você falando dessa questão da mudança, eu faço muito essa analogia com o próprio... com o que eu estou movimentando agora. A gente sabe da impermanência das coisas. E às vezes a gente quer que as coisas sejam permanentes. E o tempo todo tem uma mudança. Às vezes a mudança ela é gritante, às vezes ela é mais sutil, a gente não consegue perceber. Mas tudo é impermanente, né? E, de certa forma, as parábolas dos ensinamentos aí espirituais falam isso. Falam muito essa questão. Olha, não se apegue, não fique ali na zona de conforto, fique tranquilo achando que está tudo bem. Porque quando você se apega e se acomoda, vem essa mudança que te leva para um outro estado. Então, a gente não deve nem sofrer, mas nem ficar pegado sei lá, felicidade ou alegria, porque, na verdade, tudo isso vai passar, né? Olha só, Fernando colocando, boa noite, Naila Leopoldo, boa noite, Fernando. A sua glória, a glória de vocês é a autonomia, é a isenção de culpa, é a autenticidade e a valorização, a imensa colaboração e forte participação. Obrigada, Fernando. Gratidão. Legal. Ô, Naila, o ser humano, isso é uma característica do ser humano, ele é eternamente insatisfeito. A nossa satisfação é momentânea. Você compra um carro, você dorme dentro dele. Na semana seguinte você já deixa ele na garagem, na outra você deixa ele na rua, depois você não está nem aí, quer comprar um novo. Entendeu? Tem um princípio da programação linguística que fala que a maior, talvez a única disfunção real das parcerias é a falta de novidade. Entendeu? Então, se você não tem objetivos comuns, que vão mudar sempre, porque toda vez que você alcança ele tem que ter outro, se você não começa a fazer coisas diferentes, ir para lugares diferentes, conviver com pessoas diferentes, acaba que você cai na monotonia e começa a perder a graça. Entendeu? Filho é ótimo para isso, porque o filho muda todo dia. E quando ele para de mudar, vamos falar, estabilizou agora, casou, não sei o quê, vem o neto. Olha que maravilha. Entendeu? Então, a vida, ela está sempre mudando. E a gente tem que querer, gostar e promover essas mudanças. Agora, não tem que provocar, não. Você só tem que deixar acontecer, porque isso é natural. Você só não pode... fluir, você não pode fugir dela. Entendeu? Ninguém tem a obrigação de fazer ou não fazer.
Tá? Tem hora que você está doente, você vai ficar quieto mesmo, você tem que se restabelecer. Não adianta o cara caiu, machucou, quebrou, fala assim, vou começar a correr de novo. Não, ele vai ter que esperar, ele vai ter que se restabelecer e tal. Mas se a cabeça dele parar e ele achar que não dá para fazer mais nada, acabou. Entendeu? Pode falar o seguinte, que os deficientes físicos nossos, os nossos paralímpicos, são muito mais bem-sucedidos do que os eficientes. Você já pensou nisso? Nós superamos os Estados Unidos em muito, mas os caras não têm patrocínio, os caras não têm, às vezes, algum membro, entendeu? Os caras não têm, às vezes, nem dinheiro, nem força para fazer as coisas, mas eles fazem muito mais do que os eficientes. Quem que são os eficientes? Aqueles que têm tudo, entendeu? Patrocínio, roupa, o cara não gasta nada, médico top, entendeu? Mas, lógico que cada um na sua condição, né, disputando com o seu igual, tá? Os caras que podiam estar justificando e não fazendo nada, estão em casa, estão reclamando, ou nem reclamando, estão justificando. Ah, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. São os caras que estão superando os limites, são os caras que estão dando muito mais glória, muito mais orgulho para nós. Entendeu? Então, você vê aí, cara, jogador que, em vez de jogar a bola, foi fazer graça. Outro dia, meu time mesmo caiu porque deram uma rasteira nele. Não foi falta de competência, não. Cara, os caras que têm tudo, entendeu? Então, nós não podemos aceitar isso. E quando eu falo não podemos aceitar, não é você tem que fazer, não. Entendeu? Eu acho que eu tenho que a única coisa que eu tenho que fazer é me permitir buscar uma saída. Ela pode ser hoje, ela pode ser amanhã, ela pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Mas se eu me permito fazer isso, se eu me abro para a mudança, se eu aceito a mudança, um dia ela vem. Olha só, do ponto de vista que eu trago, tudo isso que você falou é uma condição da humanidade, essa insatisfação. E para mim, o ponto de mudança, ele só de fato aconteceu quando eu aceitei, foi bem o que a Carolina falou, quando eu aceitei, inclusive, esse processo de insatisfação. E chegou nesse lugar onde estava tudo muito plano, onde estava tudo muito monótono, e também não adianta a gente ficar se justificando ou se culpando, porque não vai tirar a gente da nossa inércia. Pelo contrário, vai deprimir, vai deixar mais parados. Então, assim, é um processo também, eu acho que a gente pode ser amoroso com a gente nesse processo, porque faz parte da nossa humanidade. Então, o que eu quero dizer é, a nossa fala aqui é maravilhosa, mas eu sei que tem muita gente, quando a gente está sofrendo, é porque a gente está resistindo à mudança. A gente sabe disso. Mas faz parte do nosso processo também. Muitas vezes vai ter gente que vai rápido, tem gente que vai ser mais lento. E não tem melhor ou pior. O que vai acontecer é uma autoanálise, uma reflexão. E eu acredito que é um processo onde todos acabam puxando, né? Se você, igual você falou, na sua família, o seu filho está te puxando para a tecnologia. Se você... Vai dar show. Né, ele está ali movimentando, você pode perguntar para ele, filho, como faz isso? Ele vai te ajudar nesse processo. Então vai acontecendo, acho que de certa forma, nesse fluir, nesse movimento, porque senão a gente começa a ficar ansioso. Eu percebi muito isso no meu processo inicial com a menina da transformação, porque tem que aprender muita coisa que é totalmente diferente da medicina. Inclusive, eu até troquei ideia com você nesse sentido. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer planejamento estratégico? Como que eu vou mexer com gestão? Essas coisas que na medicina eu não aprendi. E aí, se o desafio ele é muito grande e a habilidade da pessoa pequena, gera ansiedade. E agora, se o desafio ele é gostoso, tipo, eu gosto de falar, então para mim fazer live era, eu não sei como faz. Agora ficou natural. Então, assim, o desafio ele é gostoso. E é um desafio, mas está casando ali com a sua habilidade, você entra no flow, você não percebe. Então, a gente tem que ser, eu acredito que amoroso também com a gente, cuidadoso, para não estar submetendo a um grande estresse, de repente querer entender alguma coisa, ou se submeter a uma pressão que não é necessária. Posso falar? A gente fala e já tem 12 minutos só para a nossa live terminar. Então, eu queria muito que antes da gente encerrar,
você falasse da resiliência, porque é um tema muito importante. Tá. O que para quê? Nari, então vou começar a falar de resiliência, falando até o que eu queria ter falado agora, né, que eu já estava pensando em falar. O importante, tá, é a gente não se cobrar. A gente deixa de fazer as coisas com medo do erro. Cara, mas já errou, já passou, já foi, não vai voltar mais. Então você não tem que ter medo de assumir o erro, não. Você tem que ter medo de continuar errando. Tá? Então, eu aceitar a responsabilidade da mudança, aceitar a mudança é a solução do problema e não negar o erro. Se eu errei, cara, passado, eu aprendi. O problema de quando você tem medo é que o medo te trava. E quando ele te trava, você continua errando, porque você não vai aceitar. Entendeu? Então, vamos mudar. Resiliência é, como é que é? Caiu, levanta, sacode a poeira e vai de novo. Dá a volta por entendeu? cima. Faça de novo. O problema não é quantas vezes você caiu, é quantas vezes você levantou. A solução está em quantas vezes você levantou. Então, vamos fazer. E vamos deixar todo mundo fazer. Entendeu? Você já plantou uma árvore? Já plantei uma árvore, já. Já? Você cuidou dela ou você deixou para a natureza? Eu deixei para a natureza. Lá no centro a gente plantou um abacateiro e em alguns outros momentos plantei um ipê. Legal, mas você plantou num lugar que a natureza podia tomar conta. Eu planto aqui de vez em quando, eu planto uma semente. Eu compro um abacate, eu vou e planto ele. Teve abacate que nasceu, tem uma mudinha ali bacana agora. Tá? Mas tem hora que morre. Quando é que morre? Quando eu não cuido. Entendeu? Então, tudo que a gente fizer na vida, você tem que cuidar. Agora, tem uma coisa que as pessoas não entendem. Você nunca vai esperar que brote uma maçã num pé de laranja. Tá? Mas tem gente que quer fazer isso. Em vez de você cuidar da sua planta e deixar ela dar os frutos dela, você quer que sejam diferentes. Quando você faz isso, ou você frustra, ou você mata. Ou você não deixa... Nasceu um brotinho, não, vou cortar porque isso aqui é maçã, eu queria laranja. Vou cortar porque isso aqui é maçã, eu queria laranja. Não vai dar nem maçã e nem laranja. Agora, se você deixar a maçã nascer, se ela nascer forte e bonita, você vai vender a maçã e comprar a laranja. Tá entendendo? Legal. Então, é para todo mundo, cara. Eu tenho o meu tempo, eu tenho a minha hora. Venderam também e comprar laranja também. É lógico. Eu vou te falar que eu acredito muito nisso, tá? A vida da gente tem hora que fica muito difícil, sabe por quê? Porque Deus está te testando. Você acredita mesmo nisso? Você tem certeza disso? E aí, em vez de facilitar a sua vida, ele dificulta, porque você vai ter que ter argumento. Porque quando você for grande, quando você estiver lá na frente, vai ter muita gente querendo te tirar do lugar que você está. Então, é a forma de crescimento que a gente tem natural. É o desafio. Entendeu? Então, você vai desenvolvendo, vai crescendo, e vai melhorando, e daqui a pouco você está surpreendendo todo mundo. Eu brinco que é o efeito Conan o Bárbaro. Lembra do filme do Conan o Bárbaro? O cara, ele cresceu empurrando o moinho, né? Em vez de colocar um burro, um cavalo lá, colocaram o cara, e ele foi crescendo. E ele não saía de lá, a vida dele foi empurrar aquele moinho, até um dia que ele saiu do moinho. E ele cresceu tanto, ele estava tão forte, que ninguém mais conseguia derrubar ele. Entendeu? Então, eu acho que o caminho é esse. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que insistir, aceitar as dificuldades, buscar a mudança e deixar que as pessoas também façam a vida delas, porque cada um tem cada um tem um fruto, entendeu? O fruto é de cada um, não adianta eu querer mudar o fruto do outro. Se eu apoio, se eu incentivo, amanhã eu tenho para vender e comprar outro. Se eu não faço isso, amanhã eu não tenho. E aí, perdi também. Né? Eu costumo dizer que eu quero que meus amigos todos fiquem ricos. Tá? Sim, e eu torço para isso. Sabe por quê? Porque se eu tiver amigo rico, amanhã, em vez dele comer picanha na minha casa, eu vou comer na dele. Olha que maravilha. Nós vamos ter muito mais picanha para comer. Entendeu? Então, tem que ser assim, cara. Vamos bater palma, vamos apoiar, vamos ajudar. Entendeu? Quer ajudar alguém? Não fala que não faça, não. Fala assim, vai com Deus, boa sorte, né? Que dê tudo certo.
em vez de eu acho que não vai dar, vai ser perigoso, não é legal. Cara, outro dia numa live, uma menina que estava acompanhando falou assim, vem cá, mas quando o sonho do outro é utópico, o que a gente faz? Eu falei assim, utópico para quem? Para ele não é. Entendeu? E é justamente... Parece que você desconectou. Parece que o Leopoldo teve problema com a conexão dele, pessoal. Normal, né? Ele teve que trocar de celular, já que está falando de adaptação, mudança e resiliência. Vamos ver se ele consegue voltar de novo. De qualquer forma, a nossa live já está encerrando. Vamos ver se ele quer dar algum recado final. De qualquer forma, foi muito, muito bom estar aqui com vocês. Gratidão pela presença de cada um. Vocês que estão sempre, Iracine, Nemo, Alda, Vilma, super bem-vindos. E a gente vai seguir nessa semana na live de quarta-feira, tá? E provavelmente em agosto eu vou ter uma surpresa aí para vocês, como ele mesmo falou. A gente vai estar sempre adaptando, evoluindo, crescendo. Pessoal, eu acho que não vale nem mais a pena, porque já está faltando só 5 minutos. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo de adaptação, de mudança, de transformação, de resiliência. Um beijo para vocês e eu espero vocês na próxima live na quarta-feira.